Paz do Senhor, irmãos, que bom mais uma vez estarmos juntos nesta quarta-feira, esse dia tão especial em que nós podemos nos encontrar e falar um pouquinho a respeito das coisas de Deus, da sua palavra. Que maravilha termos a palavra de Deus nas mãos, a Bíblia Sagrada, contendo 66 livros, escritos por homens como nós, mas inspirados pelo Espírito Santo. Que beleza, que maravilha! Deus escolheu o homem para falar a respeito do seu reino. E tudo que Deus quis para o homem está escrito na sua palavra. A palavra que deixou tudo preparado para o reino de Deus, desde a fundação do mundo, a criação do mundo. Tudo que nós vemos hoje aqui, nós cremos que foram criadas por Deus, pelo poder da sua palavra, que agora está em nossas mãos. O testamento de Deus, o livro que contém tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida no conhecimento de Deus. Que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Que bênção poder fazer parte do reino, da vida de Deus. Era tudo que Deus queria quando criou o homem. Ele quis participar conosco da sua criação. E hoje nós podemos compartilhar uns com os outros a respeito do reino de Deus, em que está escrito. A palavra de Deus não nos deixa dúvida sobre quaisquer assunto que é necessário para andarmos na presença do Senhor e vivermos nessa sociedade de hoje com toda a liberdade na presença do Senhor. Não há impedimento do homem viver bem, viver de forma a agradar a Deus. Enquanto é isso, o Senhor também dispensa suas maravilhas, suas bênçãos para nos abençoar, para comunicar conosco tudo a respeito da criação, desde a formação de toda a terra, dos céus, do universo, até a queda do homem, onde nós hoje vivemos da forma que vivemos por causa da queda do homem, mas também vivemos da forma que vivemos com a graça de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou e está na direita do Pai, intercede por nós e enviou o seu Espírito Santo para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Era motivo para gritarmos, para glorificar, para estar, sabe, irmãos, vivendo intensamente a vida que nós temos hoje pela maravilha que Deus criou. Que bênção! Você e eu fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, e nós podemos, sabe, viver uma vida na presença de Deus. Por isso ele deixou a palavra dele, na qual eu quero falar hoje, sobre a sua palavra, a Bíblia. Queridos, não podemos saber de muitas coisas que acontecem nesse mundo, as realizações, os acontecimentos, a queda do homem, o pecado, porque essa diferença hoje que nós temos, se não fosse através da palavra de Deus. O homem só conhece a Deus através da sua palavra, e nós podemos ver tudo o que Deus fez para nós, para mim e para você. Deus não quer que ninguém fique de fora, que ninguém seja excluído do seu reino, das suas maravilhas, da vida de Deus. Oh, amados, é maravilhoso eu, Mauri, poder fazer parte da vida de Deus, minha família, meus filhos, a igreja que Deus criou. Como saberíamos das coisas que nós vemos hoje se não fosse através desta palavra, a Bíblia Sagrada, que está nas nossas mãos? E aqui está a revelação de Deus para nós. E nós podemos viver de forma a agradar a Deus. Então, às vezes a gente não entende alguns acontecimentos
que nós vemos nos nossos dias por falta de conhecimento do que está escrito. Deus existe e é importante que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. É a base para uma vida na direção de Deus. E quando a gente anda na presença do Senhor, Ele vai nos revelar qual é a sua vontade, a sua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. E nós temos algumas coisas para falar sobre essa palavra. Queridos, você tem um tesouro nas suas mãos. Aqui está o testamento, aquilo que é o nosso direito, é aquilo que nos pertence. Por que nós fomos criados? Está aqui as promessas de Deus. Nós somos considerados como herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros dessa graça maravilhosa, porque Deus criou tudo para nós. E todos que querem podem fazer parte do reino de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no testamento de Deus e nós passamos então a fazer parte do reino. É tudo nosso, é para nós, para a nossa alegria. Deus criou para nós, porque Deus fez isso com muito amor, mas pensando no ser humano. Mas a queda trouxe alguns distúrbios na vida do ser humano. E como saber algumas coisas se nós não tomarmos posse da palavra de Deus? De conhecer os nossos direitos e deveres. Não são só direitos. Muitos tomam como que é o nosso direito. Deus tem que fazer tudo o que nós queremos porque nós somos filhos de Deus e Ele tem que dar o que nós queremos. Não é bem assim, não. Então nós temos que primeiro saber a nossa posição de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então, queridos, que nós possamos aproveitar esse tempo que nós temos aqui nesse mundo para conhecermos a Deus. Sem conhecimento, nós vamos questionar muitos acontecimentos, muitas coisas que estão acontecendo. O ser humano questiona, principalmente aqueles que não têm nada a ver com Deus. Eles só vão colocar a culpa em Deus quando alguma coisa errada acontece em suas vidas. Eles vão falar, mas se Deus existe, por que está acontecendo isso? Isso por falta de conhecimento. Às vezes nós falamos coisas que não devemos, porque Deus é amor. A palavra de Deus está escrito isso. E que nós possamos tomar posse dessa palavra. Você sabia que nós vamos ser julgados por esta palavra? Porque neste testamento está escrito a maneira como devemos viver para agradar a Deus. Então, quando todos partirem que Deus criou, Ele já criou o novo céu e a nova terra. E um dia nós vamos ser arrebatados para o novo céu e a nova terra. Só que haverá um julgamento. E pela Escritura, pela palavra, vai nos dizer qual foi a nossa atitude diante de Deus para realmente merecermos a glória eterna. E a palavra de Deus está tudo escrito a respeito dessas coisas. Olha, não tem outra forma de você agradar a Deus. Não tem como o homem viver na presença do Senhor se não for através do conhecimento. Sabe, tem pessoas que têm uma boa índole e vivem até que bem, são pessoas idôneas e que vivem maravilhosamente bem, mas ainda estão longe de Deus, estão longe por falta de conhecimento de toda essa verdade para as nossas vidas. E é disso que eu quero falar um pouco hoje. Algumas coisas que estão escritas neste livro que nós precisamos saber, para que nós possamos entender qual é a nossa situação diante de Deus e diante desta vida pela qual nós fomos criados. Eu quero orar antes por cada um,
por todos aqueles que estão participando, por vocês, por nós, pelas nossas famílias, e que você aproveite bem esse tempo de ouvir a palavra. Sabe, esse momento é tão lindo em que nós podemos usar esse aparelho que é o celular, o notebook, o computador, para poder ter um tempo na presença de Deus, para conhecermos desta palavra. E aproveite bem o celular. Tem tantas coisas acontecendo aí que estão mandando tantas mensagens, tantas coisas. Muitas são até que boas, informativas, mas muitas só servem para jogar fora e deletar. Então, gostaria que você tivesse um tempo para ouvir a respeito dessa palavra. Aproveite, que é nela que nós vamos nos posicionar hoje, para você saber algumas coisas que estão nela, que diz ao nosso respeito, de como viver bem na presença do Senhor e nesta sociedade. Oremos a Deus. Senhor, como é importante a gente poder estar diante da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Essa palavra que muitas pessoas fogem dela. Muitos não têm tempo para ler a Bíblia ou até acham que é um livro meio pavoroso, que muitos ficam até loucos por ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra. Mas eu não vejo aqui, Senhor, que o Senhor nos deixou algo para nos deixar loucos, mas é para nos tornar sábios para a vida eterna, que nós vamos enfrentar. E nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou órfãos, não nos deixou, Senhor, esquecidos neste mundo, e nos deu uma direção de vida na qual nós podemos hoje nos tornar conhecedores, participantes do Teu reino, porque está tudo escrito a Teu respeito. Senhor, muito obrigado. Abençoa todas as pessoas que estão nos ouvindo, cada um nas suas lutas, nos seus problemas, naquilo que tem trazido, Senhor, dificuldades na vida, que o Senhor esteja entrando com providência agora, nesse momento, curando as enfermidades, tocando na família, operando as Tuas maravilhas, trazendo, Senhor, a realidade diante de nós, de como nós podemos Te conhecer melhor, de saber que o Senhor nos criou para o louvor da Sua glória e não nos esqueceu, mas trouxe a nós o conhecimento da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Senhor, esteja visitando neste momento cada lar, cada família, segundo as suas necessidades. Se é enfermidade, seja qual for, coloca a Tua mão para que haja cura. Se for problema na família, que o Senhor traga um novo tempo de relacionamento, Senhor, agradável. Se for problema financeiro, traz, Senhor, estratégia para mudar essa situação. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, para que possamos viver uma vida intensa aqui neste mundo e nos preparar para a Tua vinda, quando o Senhor virá e buscará a Sua igreja e há de julgar os vivos e os mortos, para que possamos estar para sempre com o Senhor. Obrigado pela Tua bênção, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. É uma concordância. Quando nós concordamos com a oração, quando nós entendemos que o Senhor falou conosco, nos fez entender a oração, que é para Ele nos abençoar. Senhor, abençoa eu também. Quando eu estou pedindo para Deus abençoar todos, você pode estar falando: Senhor, abençoa a mim também, a minha família. Cura a enfermidade que está localizada na minha casa, no meu parente, nos meus amigos, naquela pessoa que pediu para mim orar. Assim seja, Senhor, faz isso mesmo. Eu concordo com a oração do pastor Mauri. Por isso, é isso.
assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Amados, eu fico emocionado de falar das coisas de Deus. A oportunidade que Ele nos dá de poder transmitir a sua palavra e nos tornar conhecedores da grandeza de Deus. Ele fez tudo para nós, tudo para vivermos uma vida santa. O que é uma vida santa? Não é aquela pessoa que tem aquela auréola na cabeça mostrando a santidade. Não, é pessoas separadas para o reino de Deus, para obedecer ao Senhor, para viver em fidelidade a Deus, em obediência a esta palavra. E para isso eu quero ler um texto aqui, que está em Lucas 16, é só para nossa reflexão, sabe, de mostrar para nós como é que Deus quer falar conosco, como Ele usa, o que Ele faz para falar conosco. E eu quero ler aqui, nesse Lucas 16, do versículo 19 em diante. Ele fala do rico e do mendigo, rico e Lázaro, né? Eu quero ler aqui, para você entender. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericordia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Vou ler de novo aqui. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que palavra! Como é que nós vamos saber, irmãos, dessas coisas?
do céu e do inferno, ou do Hades, ou do lugar de tormento. Quando se fala de inferno, é o lugar já de sofrimento, não é o lugar terminal, não é o lugar que já acabou, é aqui no inferno. Aqui é um lugar apenas em que começa já o tormento das pessoas que morrem sem a graça de Deus. Como nós vamos saber isso se não lermos a palavra de Deus? Se nós não tomarmos conhecimento dessa verdade, que existe céu e existe inferno. Por isso a palavra está nos revelando através desse texto, mesmo que é para nós tomarmos conhecimento desse texto, para que nós possamos ficar informados que nós temos um dia que prestar contas diante de Deus. Por isso nós precisamos ter posse, ter em mãos a palavra de Deus, porque existe inferno e existe céu. Aqui está representado pelo Hades, lugar de tormento, e também o seio de Abraão, onde os crentes que já conhecem a palavra, receberam a Jesus como Senhor e Salvador, estão também esperando o tempo da ressurreição e do julgamento de Deus para podermos estar para sempre com o Senhor. Lembrando aos irmãos que o que está escrito na palavra é que os salvos em Cristo não passarão mais pelo julgamento de condenação ou de absorção, mas eles já foram justificados pela fé, como nós vemos em Romanos capítulo 5 e no capítulo 8. Está na palavra de Deus. Nós somos justificados pela fé. E também nós não seremos condenados, porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a diferença do rico que viveu só nos seus dias, mas sem pensar na salvação, sem se preocupar com a eternidade, porque o que ele estava vivendo era o aqui e agora, na terra, sem se preocupar mais com a dependência de Deus, de andar na presença de Deus. Aqui está relacionado com aquele homem pobre que estava a mendigar, porque eu não sei a condição de vida daquele homem naquele tempo, mas ele desejava comer as migalhas, mas ele tinha uma vida com Deus. Aí estava a diferença daquele que dependia de Deus e dependia até das coisas daquele rico, mas aquele rico nunca se preocupou com a eternidade, como aquele pobre mendigo se preocupou com a eternidade. Por isso ele estava no seio de Abraão e o rico em tormentas. Não foi Deus que fez a questão deles estarem aqui ou ali, mas eles tomaram a decisão deles de buscarem a Deus, de conhecerem a Deus e de não ter conhecimento das coisas de Deus. Isso não quer dizer que as pessoas não podem ser ricos e serem crentes. Ele poderia muito bem ser rico e se preocupar com a eternidade e buscar conhecer a Deus também, de ser um rico crente, conhecedor da vontade de Deus, arrependido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque a condição financeira de uma ou de outra depende do que eles tiveram, o que buscaram, mas também contando com a bênção e a permissão de Deus. Então, a palavra de Deus está nos trazendo aqui uma direção. Como é que nós vamos conhecer a respeito de céu e inferno quando alguém perguntar para nós a respeito dessa situação de céu, a vida após a morte, o que vai ser, o que nós vamos enfrentar após a morte? Existe alguma coisa, existe vida após a morte? Será que nós temos buscado conhecimento a respeito disso, para nos apropriar da palavra de Deus e conhecer qual é a situação que nós vamos enfrentar conforme a decisão que nós tomamos para a nossa vida, ou que nós tomaremos para a nossa vida? Tem coisas que nós decidimos. Não é isso que Deus quer que vai acontecer, é porque nós decidimos. Nós temos o livre-arbítrio agora para escolher.
Jesus, quando morreu na cruz, ele disse: está consumado. A obra da redenção está consumada. Lá na cruz, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o plano da salvação está consumado. Agora a decisão é do ser humano. Assim como lá no Éden, a decisão de Adão e Eva era obedecer a Deus e não comer do fruto, eles poderiam ter vivido eternamente e tomado a decisão certa, mas eles decidiram desobedecer. Então, nós só sabemos de tudo isso através da palavra de Deus. Então, queridos, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos tomar conhecimento de como nós podemos viver uma vida na presença do Senhor, com certeza do que vai acontecer após essa vida e o que está acontecendo já nesta vida. A nossa eternidade já começou, tanto por lado da perdição como por lado da salvação. A decisão está nas nossas mãos. E como saber isso? Através da palavra. Como podemos conhecer a Deus sem conhecer as Escrituras? Você sabe porque a casa que você mora, se você não paga aluguel, é sua através da Escritura. Lá está lavrado toda a sua posse daquela casa, porque tem a sua assinatura. O seu nome está lá, documentado, pago devidamente. Só através da Escritura. E somente através da Escritura do Senhor é que você toma posse dos seus direitos espirituais, morais, de andar na presença do Senhor em obediência. Como nós podemos saber dessas coisas? A Escritura. Vamos ver em Salmo 119. Veja o que diz o Salmo 119, versículo 73, que diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos ou estatutos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligistes. Venha, pois, a tua bondade consolar-me segundo a tua palavra que deste ao teu servo. Veja só, o conhecimento da palavra tem que fazer parte da nossa vida. Ela está nas nossas mãos. Muita gente tem a Bíblia na sua estante, que está guardada há muito tempo. Uma vez eu visitei uma senhora para falar da graça de Deus, e ela falou: mas eu tenho uma Bíblia aqui em casa, né? Aí ela abriu o seu armário, a sua estante, e tirou a Bíblia. Estava até num saquinho plástico, guardado naquela gaveta. E ela puxou, ela falou: eu tenho a Bíblia aqui, eu sou de Deus. Aí é que ela está embrulhada aqui para não pegar poeira. Mas a palavra está na casa dela. Mas a senhora lê a Bíblia? Não, eu nunca li. Tem a palavra Escritura, e ela nunca leu a palavra de Deus. Muita gente tem a Bíblia em casa, mas nunca leu. Não sabe dos seus direitos, como foi criado, como entrou o pecado, como foi criado todas as coisas. E quando a gente não conhece essa Escritura, a gente fica dando ouvidos, que foi o Big Bang, foi uma explosão, que o homem veio disso, a evolução disso, daquilo, porque não conhece que Deus fez tudo perfeito. Com o poder da sua palavra as coisas aconteceram. E nós temos fé, que é assim que a palavra diz que é verdade. Tá? A palavra é verdade. E também aqui mesmo, nesse Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só o que a palavra de Deus significa. Lâmpada para os pés, para você caminhar na presença de Deus, e luz para os meus caminhos,
para saber onde é que eu ando, onde é que eu vou, qual a decisão que eu tomo, que lugar que eu devo permanecer. Esse lugar aqui não serve para mim. Esse grupo de pessoas não é muito bom que eu ande perto deles, que eu vou andar por caminhos errados. Então, aqui está escrito. Como é que nós vamos saber disso? É somente através da palavra de Deus. E no versículo 111 e o 112, um pouquinho para baixo, diz aqui: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. E o 112: induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Firmeza naquilo que a palavra está nos dando. Guardar os decretos de Deus, tudo que Ele tem para nos ensinar a viver numa vida gostosa, sabe? Que seja agradável, uma vida certa, que abençoe as pessoas, quem está ao nosso lado, abençoar a nossa vida em todos os aspectos. Então, como conhecer tudo isso? Através da Bíblia, através da palavra, que você precisa se apossar dela. Como é que nós vamos saber como ter submissão na família, como viver uma vida agradável no lar, se nós não conhecemos nada a respeito de um lar abençoado? Isso nós vemos aqui em Colossenses capítulo 3, vamos lá para frente. Vou dar uma passeada na Bíblia aqui, irmãos, para a gente saber que é a Bíblia que está dizendo tudo que eu estou falando. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isso é submissão a Deus, a Cristo. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui a gente aprende a submissão a Deus, a uma vida consagrada ao Senhor. E nos versículos 12 e 15 desse mesmo texto, diz aqui: acima de tudo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdias e de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha, direção de vida, em comunidade, com as pessoas, unidade, perdoando uns aos outros as suas falhas, as suas diferenças. Como vamos saber disso, irmãos, se nós não lermos a palavra, se nós não buscarmos conhecimento da Escritura a respeito desse assunto?
Quantas pessoas se odeiam? Quantos maridos e esposas estão separados dentro da própria casa, com ódio, com amarguras no seu coração e não sabe, muitas vezes por falta da leitura, que nós devemos perdoar uns aos outros. A palavra de Deus nos instrui a ter uma vida abençoada dentro de casa, não com mágoas e com tristezas, mas com alegria, uma vida maravilhosa dentro do nosso lar, para vivermos bem, agradando a Deus e uns aos outros. É assim. Como sabermos dessas coisas se não lermos a palavra de Deus? E também, como vamos ser dizimistas e ofertantes diante do Senhor se nós não conhecemos nada a respeito de dízimos e de ofertas, a respeito dos mandamentos do Senhor, a respeito de dízimos e de ofertas? Muita gente não é dizimista ou ofertante, ou não abençoa a casa do Senhor, ou outras pessoas, porque acha que isso é lá do Velho Testamento. Digo para vocês, antes da lei, já Abraão dava os dízimos. Veja só, Hebreus capítulo 7. Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 4 a 7, que diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes discernimento descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. É a palavra de Deus. Não era lei antigamente, ele dava aquilo de coração, de tudo que ele colhia, ele levava até Melquisedeque. Ele dava o dízimo em forma de agradecimento, de generosidade. Abraão era muito abençoado e ele dava a dízima de tudo que ele recebia. É bênção. Como é que nós vamos saber disso? Que os dízimos são promessas de Deus, são mandamentos do Senhor que estão contidos aqui para que a gente faça a mesma coisa. Isso faz com o coração quem ama a Deus, quem conhece a palavra do Senhor. Quem não conhece fica reclamando, fica achando que é um abuso, para encher a barriga de pastor. Mas não, está na palavra. E quando nós amamos a palavra de Deus, nós fazemos a obra do Senhor. Nós nos alegramos de fazer parte de tudo que está contido no reino de Deus. E eu sou herdeiro e co-herdeiro e sou abençoado por obedecer a palavra de Deus. E nós podemos ser fiéis a Deus. Em Hebreus capítulo 11, aqui mesmo neste livro, veja o que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha aqui a fé. Como nós podemos ter fé nas coisas de Deus se não for através do que a palavra de Deus diz? Que coisa tremenda. Toma posse da palavra de Deus. Veja só, como é que nós vamos saber se nós estamos vivendo na vida carnal, longe dos preceitos de Deus, se não estiver escrito na palavra de Deus? Como vamos viver uma vida espiritual
se não entendemos os propósitos de Deus, como nós devemos viver para agradar ao Senhor. Veja aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Eu estou dando uma boa passada na Bíblia, irmão, porque eu tenho que falar da Bíblia. Então não tem como falar da Bíblia se não lermos a Bíblia. Diz aqui, né, no capítulo 5 de Gálatas, dos versículos 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Como vamos conhecer que estamos errados, que estamos agindo errado, fazendo o que não é bom para nós e para Deus, se não lermos a Bíblia? Vamos continuar errando, fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas também diz aqui, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É onde nós devemos viver para agradar a Deus. Como não saber disso? Ou como saber disso se não lermos a palavra de Deus, a Bíblia, de sermos crentes cheios da graça do Senhor? Olha, e como vamos saber também que só existe um mediador entre Deus e os homens? Veja o que está escrito aqui. Não existe outro que possa mediar a nossa vida com Deus, nem outra, só Jesus. Veja o que está escrito. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, 4 e 5. Primeiro nós vamos ler isso aqui, que diz assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões, do que o servo de Deus, discussões do que o serviço de Deus na fé. Sabe, quando a gente não tem conhecimento, nós vamos discutir, ficar discutindo quem é que está com a verdade, quem é que está com a certeza. Não tem o que discutir, está escrito aqui. Isso nós vemos aqui também em Romanos capítulo 3, que não há outro mediador entre Deus e os homens. Romanos capítulo 3, versículo que diz assim, versículo 10: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja só, não há nenhum que possa ser intermediário entre Deus e os homens, porque somente Jesus Cristo, aquele que se ofereceu por nós e se entregou por nós pecadores, não havia nenhum justo que poderia intermediar a salvação para a humanidade. Somente Jesus Cristo é que poderia intervir na perdição do homem e trazer o homem novamente à redenção, à salvação que há em Cristo.
Não há ninguém, nem João, nem Paulo, nem Maria, nem Pedro, nem qualquer outro ser humano que pudesse intermediar, ser alguém que pudesse intervir naquilo que o homem tinha separado de Deus. Mas Jesus Cristo se ofereceu a nós pecadores para trazer para nós novamente a redenção e a reconstituição de todas as coisas e da glória eterna, da salvação. Não há outro que possa fazer isso, tá? E como é que nós poderíamos também saber se o juízo está diante daqueles que não obedecem a Deus? Pensa que morreu, acabou. Eu vi uma pessoa falando na TV esses dias: eu só sei de uma coisa, que é morreu, acabou. Eu tenho até medo do que vai acontecer, porque eu não sei de nada. Mas morreu, acabou, a vida acabou aqui. Não acabou aqui, porque a palavra de Deus diz que não. Veja só, em Apocalipse, capítulo 20, vamos lá para o capítulo 20 de Apocalipse. Do versículo 11 em diante, que diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, primeiramente. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Lembra que eu falei? Tem o livro, os livros e o livro da vida. Então, foram abertos os livros e foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além, ou inferno, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha aqui a palavra nos revelando a situação daqueles que obedecem a Deus e daqueles que não obedecem. Lago de fogo. Então o inferno não é o fim ainda, como eu falei lá. O inferno é o lugar de espera para a ressurreição dos mortos e o julgamento. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí, sofrimento eterno. É tempo agora de você conhecer as Escrituras e saber que Deus te ama e que tem propósitos maravilhosos para a sua vida. A nossa eternidade já está diante de nós e nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Não deixe de conhecer a graça de Deus que está em Cristo Jesus. E nós, só para... Eu quero encerrar um pouco aqui com isso. E veja agora, como saberíamos que existe um novo céu e uma nova terra se nós não tomarmos posse? E o que será? O que é que nos condena? Veja só, aqui em Apocalipse 21, que diz aqui, no versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Oh, glória! O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, covardes, aqueles que não tomam posição nenhuma, está sempre em cima do muro, não decide nem para um lado nem para o outro, fica ali. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Cuidado você que anda contando muita mentira. A parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Nós temos a palavra de Deus, meus amados. Você que está nos ouvindo, toma posse dessa palavra. Tire da sua estante, tire da gaveta, tire do plástico. Não tem problema que rabisca, que pega poeira, mas leia, busque, é tempo de salvação, de redenção, tudo está feito, a graça de Deus já está derramada nos nossos corações, é o homem que vai se autocondenar. Quando você lê lá em João 3, 16, 17 em diante, o homem tem se condenado porque suas obras eram más. Não fazem as coisas claras porque elas não querem que vejam as suas obras. Mas Jesus veio para trazer a salvação. Não pensa você que conhece a palavra de Deus. Não fique de fora, não se acovarde, aceite a graça, aceite a salvação, é para você. Toma posse dessa palavra e diga: Senhor, eu sou pecador e preciso da tua salvação. Eu sou pecador, estou perdido, não sei para onde eu vou depois que morrer, mas a partir de hoje eu tomo posse dessa palavra e te aceito como meu Senhor e Salvador e confesso os meus pecados e apaga, Senhor, eles e escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a viver para te agradar daqui para frente. Lava-me com teu sangue e que teu Espírito Santo venha fazer morada em mim para que eu possa viver a te agradar e conhecer os meus direitos e os meus deveres que estão na minha mão, que é a palavra de Deus. Até pessoas, pensam que não vai ter consequência, que não vai ter... Estão vivendo na igreja muitas vezes de qualquer forma, sabe, levando a vida, na vida cristã no vai dar o valsa, acha que Deus é bonzinho. Deus é bom, mas também é juiz. Ele é amor, mas também é juiz, é justiça. Não pensa que vai ficar sem consequência, mas também pense que a graça está diante de nós. Até pessoas que estão na igreja, muitas vezes, não estão obedecendo a Deus, dando mau exemplo, mau testemunho, não estão nem aí. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Tome posse dessa palavra que está diante de você. Viva intensamente, com teu nome escrito no livro da vida. Eu quero orar por você. Você sabe como é que está a sua vida diante de Deus e diante dos homens. Senhor, abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra hoje, que eles possam tomar posse do teu livro, o livro da vida. Nós vamos ser julgados pela tua palavra e ninguém é inexcusável diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, que haja perdão de pecados e reconciliação contigo, que a partir de hoje há nova vida nessas pessoas, em todos aqueles que querem viver em santidade para obedecer a tua palavra. Que haja cura, libertação, cura, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Você tem esse vídeo diante de você. Você pode deletar. Se não quiser ouvir de uma vez tudo, ouve em partes. Ouça em partes. Mas leia, preste atenção. E segue na leitura dos versículos para você entender o que Deus quer com você. Deus te abençoe. Me desculpe o tempo, mas eu tinha que te falar tudo isso pela palavra de Deus. Amém? E Deus te abençoe.